boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. E hoje o tema é gostoso, hein, gente? Vão entrando aí, que a nossa roda de conversa está apenas começando. E hoje nós vamos falar sobre pele, né? Nossa pele é um órgão, o grande órgão que possuímos, é a nossa grande proteção. Na medicina chinesa, logo após, abaixo ali da pele, percorre toda a energia de defesa. A pele, em boas condições, indica saúde. Qualquer problema nela é para a gente ficar atento. Chama a nossa atenção para a nossa imunidade, para a nossa autoestima, para as nossas emoções. Alguma coisa está acontecendo. Vamos conversar sobre esse tema hoje tão importante. E aí a gente tem uma convidada também muito especial. Então, vão entrando, vão sentando, que a nossa roda de conversa está começando. Boa noite para todas, boa noite para todos. Para vocês que estão assistindo agora ao vivo, né? A gente pede que, olha, vamos participando, né? Não só assista, mas também coloque aqui nos comentários, de acordo com o que a conversa vai fluindo, é uma roda. Então vai entrando no meio da roda também, né? Coloque aí as suas experiências, as suas dúvidas, principalmente, né? Às vezes a gente precisa de alguma orientação básica, né? Coisa rápida. Então, aqui na roda dá tempo de fazer isso, né? Claro que consulta aqui não dá tempo, mas né, a gente traz cada quarta-feira um assunto diferente para a gente poder entender a nossa vida, nossa saúde como um todo, né? Todos nós vivemos e cultivamos a saúde. A gente não cultiva a doença, não. A gente cultiva a saúde. As doenças, consequências. Consequências de quê? De várias coisas que a gente vai muitas vezes deixando de lado. Então, essas rodas de conversa, elas têm o objetivo de trazer para a gente um novo olhar sobre a saúde, né? A saúde como um todo, a saúde como aquilo que nós cultivamos, não cultivamos doenças, né? E hoje a gente vai falar sobre a pele e também, né, junto com o assunto da pele, a gente vai necessariamente tocar no tema das emoções. Por quê? Porque está muito ligado, né? De onde que veio os problemas de pele? Olha, né, falando assim, não querendo entrar no assunto, mas talvez fazendo com que formigue um pouco, né? Aí a curiosidade, né? Os neurônios comecem a trabalhar. Então, olha, problemas de pele vêm principalmente, não só, mas principalmente de dois lugares, né? Ou as emoções, que traz muitas coisas, ou a alimentação, né? Ou outras coisas mais, e quem vai ajudar a gente a conversar sobre isso é a doutora Maria Aparecida Lobo, né? E, olha, a gente espera que vocês aproveitem bastante, né? Pelos comentários no Facebook, a gente viu que há muitas pessoas que já passaram pela Aparecida, né? Já tem a experiência, né, de como que ela olha as pessoas com bastante carinho, né? Olha as pessoas então por inteira, e é aquilo que eu falei, né? Quando a gente cuida da saúde, né, a gente não visa a doença, mas a gente visa a saúde da pessoa, a pessoa como um todo, né? E a Aparecida é uma pessoa que a gente sabe que faz isso e faz muito bem, né? Então, boa noite, doutora Aparecida. Boa noite, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, a Salete Mauro, grandes amigos. E realmente a pele é a minha paixão. Eu falei assim que a dermatologia é uma missão de Deus que me deu a escolha, mas escolhi a dermato, a pele, por ser minha paixão. Então eu falo e corroboro tudo isso que o Mauro falou, realmente, para a gente trabalhar com a saúde, mas as doenças aparecem.
Então, a gente tem que ir combatendo, né? Então, falando um pouquinho da pele, a Salete até já adiantou, é o maior órgão que a gente tem do organismo, né? A principal função dele realmente é essa proteção dos órgãos internos, muito importante. Ele tem uma origem junto com a do nervo, por isso, então, que também ele é muito sensitivo, que a origem ectodérmica lá no embrião é a mesma. Então, isso faz realmente com que a pele seja assim, o que a gente chama o espelho da alma. Ela traz muito o que você traz por dentro, né? Então, ela tem a função até de, além de proteção, tem de regular a nossa temperatura, ela tem os anexos que nos protegem, que são os cabelos, a unha, os pelos. Então, com isso, é um órgão muito importante nesse sentido, assim como todos, né? É um conjunto. Hoje a gente vai dar mais importância para a pele, porque a gente está falando dela aqui hoje. E o cuidado maior, ao evitar doenças, é da saúde dela. Então, o tema é as emoções. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu vejo da parte de emoção, daí a gente faz a integração da pele com a emoção. Então, nós temos emoções más e as boas. Por exemplo, boas, emoção de alegria, emoção de prazer, emoção de autoestima. As más, a de raiva, insegurança, rejeição e assim por diante, né? Então, essa emoção, ela é captada no meio ambiente. Então, quando ocorre um fato, né, já vou dar um exemplo para ficar bem fácil de entender, você traz aquela emoção, marca você, e isso é uma marcação que é individual, cada pessoa vê o fato pode ser o mesmo, mas cada pessoa vê de uma maneira diferente, né? Então, aquela emoção, ela libera no nosso cérebro substâncias que, dependendo, é bem complexo, aí vai dar a doença de acordo até com a sua constituição, né? Por isso que a gente fala que nós temos que ter sempre bons pensamentos. Pensamento é uma energia mais potente que qualquer coisa, até de uma bomba atômica, porque o poder da energia ela pode modificar você, esse pensamento. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui de como a emoção e a pele ou outro órgão pode estar integrado. Você, de repente, está dirigindo o seu carro, alguém te fecha. Então, naquela hora, você tem uma reação de taquicardia, por exemplo, de os pelinhos sobem, se você observar, você fica pálida, você leva um susto, certo? Então, aquilo ali marcou aquele momento em você, certo? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, você pode novamente ficar pensando, voltar essa imagem desse acidente, né? Por quê? Porque nossa emoção, ela é linear, ela não é linear. Ela, por exemplo, linear seria assim, ontem, hoje, amanhã. Não, ela é atemporal. Então, isso que traz a doença crônica. Então, de um trauma que você teve, um problema que você teve, depois, há 10 anos atrás, você pensa novamente nele, o cérebro tem a mesma reação. E, com isso, você vai tendo o ciclo da doença, né? E, então, o que ocorre é justamente isso. Você tem que trabalhar para deixar essa emoção apagada no seu cérebro. Então, nós temos meios mais simples, que são os que eu vou falar aqui, e meios mais procedimentos mais finos que a gente fala, né? Então, por exemplo, tudo como a emoção, o pensamento são energia, então você faz tratamento também a base de energia, por exemplo, a acupuntura é muito procurado, porque você tem na pele a representação dos principais órgãos internos. Por exemplo, se você tem uma tristeza, então ela vai trabalhar a área que está o pulmão, né? Que geralmente é o braço. Se você tem um problema de raiva, você passa uma raiva, então ela vai tentar neutralizar isso em termos de modo de cérebro, para isso não desenvolver uma doença em você, que geralmente o fígado está mais nas pernas, então acupuntura, homeopatia, o reiki e outras tantas outras. Tem também um que hoje em dia também
assim, bem conhecido, que é o Ponopono, que você faz, uma oração, é um mantra que você faz para a divindade, tudo à base de energia, que você vai, então, fazer o obscurecimento desse pensamento para que ele não torne-se rotativo e não transforme em doença. Ok, Salete? Deu para entender? Perfeito. E é o que a gente vem falando muito também, né, Aparecida? A gente fala bastante aqui da questão da acupuntura, né? A forma que você colocou ficou muito claro, né? Então, as nossas emoções, ela vem e trabalha diretamente também na parte física, né, do nosso Na corpo. pele, por exemplo, 80%, Mauro, já são realmente devido a estresse e à emoção. 80% das patologias de pele. As outras são genodermatose, são coisas mais complicadas, mas 80% é uma grande quantidade. Então, só para falar um pouquinho do momento atual aqui, das doenças que nós temos de acordo da pandemia, né, que é do Covid agora. Então, a gente tem o que nós temos através da emoção. Nós temos muito medo. Ou a pessoa tem medo de pegar o vírus, ou medo de algum parente querido, ou medo de perder muito dinheiro, porque às vezes tem um negócio que está fechado. É mais um medo. Então, o que o medo tem trazido para o consultório do dermatologista? Queda de cabelo, mas não é uma queda assim como sempre teve. Ela sente uma queda e sente sintomas que são inexistentes. Ela está sentindo, mas não é somático. Ela sente dor no couro cabeludo, coceira no couro cabeludo, e a gente examina, está perfeito, tem a queda do cabelo, né? Então, como tratar? Então, além das vitaminas, loções, que é o tratamento tradicional, então, às vezes, a gente pode ajudar, por exemplo, como eu sou reikiniana, né, conheço um pouco da acupuntura, homeopatia, eu dou umas pinceladas. Claro que quando eu vejo a gravidade, eu encaminho para pessoas que fazem isso de uma maneira bem mais profissional, pura, né? Mas, assim, eu faço um floral de bar, às vezes até encaminho para uma terapia. Outra coisa é a alergia na pele, como nós estávamos falando até antes de iniciar a roda. As pessoas começaram a limpar a casa muito exageradamente, realmente, porque no início não se conhecia bem a história do vírus, né? Então, falava que ele vinha na sola do sapato, vinha no saquinho de compra. Hoje já está provado que não existe. E é o que eu falo para os pacientes: o vírus, ele não pula e não voa, graças a Deus, né? Então, ele passa mesmo de uma pessoa para outra, por isso que não pode aglomerar, temos que usar máscara, limpar muito a mão, né? Esse limpar a mão também, eu vou aproveitar o seguinte: não é que ele vai entrar através da pele, mas ele entra através da cavidade. Então, se ele estiver na pele, você teve contato com ele, contaminou sua pele, então você vai coçar o olho. O olho é uma região aberta, você vai diretamente na parte ali da esclera, da parte interna da pele, da boca, do nariz. Né? A mão mesmo tem que estar limpa por esse motivo, por causa de você coçar e nessas regiões aí. Né? Então, outra coisa, então né, eles começaram a usar muita água sanitária, passar água no fogão, passar água sanitária no chão, na parede, em tudo quanto era lugar. Quando antes se fazia só no pano de prato e no banheiro, né? O álcool também. Em casa, o álcool nem precisa ser usado praticamente, porque assim, é lavar a mão com sabão, sabonete, pele sensível, a gente dá um sabonete em gel para pele sensível, para não ficar muito ressecada, porque a gente lava muitas vezes, né? Então, começou a aparecer muitas lesões à face, por dois motivos. A face, Salete é mestre nisso, ela traz ansiedade, porque o nosso coração está no rosto, né? Então, ela fica vermelha. E também através dessa parte do cheiro do cloro, do cheiro do álcool, então, muita dermatite em face, muita coceira. Então, amigas e amigos, não há necessidade de extrema limpeza com esses produtos, veja, né, também muito cheiroso. Limpa o normal e não há exagero nessa parte aí, para evitar essa dermatite de face. Ok, Salete? Joia. O Aparecida, tem uma pergunta aqui do Vando que eu acho bem legal. Assim, ele pergunta a questão da depressão, se ela tem alguma influência negativamente na pele, se tem alguma interferência na pele uma pessoa que tem depressão. Sim, porque assim, é o contrário, por exemplo, a depressão é junto com uma tristeza, né? Então, você percebe pelo semblante da pessoa,
pela tonalidade da pele, que geralmente é mais pálida, nesse sentido, que a pessoa não está bem, né? Tanto que, assim, quando você ouve alguém conta uma história para você, um fato triste, por exemplo, ela chega perto de você, você está falando, nossa, o que aconteceu? Porque você, no semblante da pessoa, no olhar, na tonalidade da pele, naquele brilho que deixou de existir na pele, você já sabe. Ao contrário da alegria, às vezes você chega assim correndo, tem um filho, acontece, nossa, o que aconteceu? Você está tão alegre. E às vezes a pessoa está séria, mas a pele resplandece. Então, a depressão, as pessoas deveriam se tocar mais, quem tem depressão, né? Então, deveria, assim, por exemplo, os cuidados da pele, já vou entrar agora. Todo dia de manhã, acordou bonitinho, tomou limão com própolis lá, que acho que é mais ou menos a receitinha de vocês, que eu não deixei de tomar, que é muito bom mesmo, né? Faz muito benefício. Mas pegou um cremezinho, já passa na pele, o toque é importante, entende? É uma autoestima, você está cuidando de você, né? Não precisa outra pessoa cuidar, porque às vezes você acha que outras pessoas estão te abandonando. Mas não, o primeiro amor tem que vir de você. Você não pode amar as outras pessoas se você não se ama. Você tem que se cuidar. Então, essas pessoas que têm problema de tristeza, de muita depressão, procure alguns cremes. Então, use protetor solar e vai realmente energizando a parte cerebral. Eu me amo, eu estou lindo, eu sou perfeito, obrigado, Papai do Céu, por essa pele, por tudo isso. Isso, nossa, você ganha o dia, isso mexe com você. Você pode até nem falar, você vai pensando isso, porque é uma dádiva de Deus você acordar, não é? Você acordou, você tem o direito de ser feliz, você pode modificar a sua vida, porque um número tanto X de pessoas não acordam, né? Então, se você acordou, você pega um creme, aplica e vai falando. À noite, antes de deitar, daí você pega um hidratante, né, simples que seja, e já vai passando, passa no braço. Tá? Por quê? Porque o tato, o contato, aquele amor para você mesmo é muito importante. Então, eu recomendo para as pessoas que estão meio baixa autoestima, por vários motivos agora, tristes, deprimidas, façam como se fosse um teste. Depois me respondam como que ele melhorou a autoestima, a alegria, o bem-estar. É legal, acho que emendando, né, nessa massagem de beleza, massagem É isso natural. aí. A gente faz, olha, a primeira coisa que a gente faz de manhã, além, né, da higiene dentária, eu acho que Sim, também tem que encaixar essa massagem, esse exercício é muito bom. facial. E acho que emendando nisso daí, né, nessa autoestima, no amor pela gente, agradecer pela vida, né? É, Eu e essa tem feito um curso agora e até umas rodas de conversa passada nós fizemos aqui com uma convidada uma meditação do sorriso. Né? E ela maravilha. começou a meditação do sorriso com uma gargalhada. E eu Não é acredito que gostoso? É delicioso ouvir uma gargalhada. aí a gente sorrindo ou gargalhando, acredito que a gente massageia bastante e ajuda a nutrir mais a nossa pele. E aí não só da face, né? Mas acaba nutrindo também do corpo inteiro, porque gargalhar, Tudo. eu acredito que seja um exercício bom também, inclusive para o coração. Sim, então, porque assim, a pele é o órgão que a gente pode tocar, né? Que eu digo que o privilégio da pele é esse. Você não pode tocar o coração, assim, tocar, que eu digo tato, né? Pode tocar com uma agulhinha, né? A Salete vai lá e aciona a energia do coração, mas com o tato, né? Então a gente tem que aproveitar a pele nesse sentido, né? E aí vem até a outra parte, que seria assim, a leitura pelos órgãos, né? Por que você tem mais, por exemplo, uma alergia? Na face, que eu expliquei, que é pela ansiedade. Mas às vezes você tem dermatite de mãos, sem você mexer em nada, então a paciente chega, doutora, mas eu não mexo com nada, como que você tem essa dermatite de mãos? Daí a gente tem que ir lá para a medicina chinesa, que representa a mão, e quando você quer mudar alguma coisa. Então, qualquer médico, mas nós dermatologistas que deparamos com muitas doenças assim, você tem que ficar, né, que a gente fala, 5 minutos a mais com o paciente para tentar entrar um pouquinho na essência dele, saber qual é aquela causa, porque senão ele vai passar mais um creme, vai melhorar 2 dias e vai voltar. Então ele É. conta, daí você, né, naquela conversa, ele conta para você que ele ou está ali porque ele não quer, ou
vai fazer um intercâmbio e não deu certo, ou realmente a pessoa é muito comum, gente, mulheres, mais as mocinhas assim que casam muito cedo, que às vezes o marido pede para deixar de trabalhar. Então a pessoa assim deixa de trabalhar e começa a se dedicar em casa. É maravilhoso o filho que chega, maravilhoso o casamento, mas não basta, ela tem que ter um tempo para ela. Então a gente fala rapidamente, olha, você tem que tirar um tempo para você, voltar na sua ginástica, ir um dia no shopping com as amigas, algumas coisas assim, um pouquinho mais. E ela volta um mês e falou, doutora, usei 2 dias só o creme, mas minha mãe vai ficar 2 dias com a criança, a creche abriu, alguma coisa assim. Então ela volta a olhar para ela. Então, é a necessidade de você realmente ter isso. E era dermatite de mão. Mas, se você questionasse, não tinha alergia, não tinha assim, de mexer com detergente, ela não fazia nada, absolutamente nada. Então, esses 5 minutos, você tem que ir um pouquinho na essência. Né? Então, quando você for no médico, tenta já para ajudá-lo, assim, né, a data que começou, se você lembra alguma coisa. A emoção é o que marca realmente o início da doença. E se você sabe, você ajuda o médico, né? Quer dizer, quando ele também está aberto para isso, né? É. Uma coisa que eu acho muito interessante, né, Aparecida, é assim, é ficar atenta ao corpo, né? Sempre pensar, o meu corpo está falando comigo. E Isso, a esse exemplo linguagem que do você falou corpo. da mão, né? Então, se a minha mão está ali, coce, coce. E é claro, se eu coço, eu vou ali, a pele vai escamar, eu vou coçar mais. E aí vou coçar mais e fica aquela coceira na mão, né? É o que você falou, a dermatite ela vai acontecendo e muitas vezes eu não consigo entender o que está acontecendo ali, né? Eu não mexo com produto forte, mas é algo A que o própria meu coceira, corpo, o corpo está pedindo ali para fazer alguma coisa, para mudar algo, né? a Então, própria ouvir coceira essas em si, né? emoções. A coceira em si, ela quer dizer que está alguma coisa incomodando. Então, quando você fala isso para o paciente, fala assim, ó, alguma coisa tá, porque ele vai lá no médico, no dermatologista, esperando, e a gente dá mesmo, claro, um creme antialérgico, um antialérgico oral, esse é o nosso tratamento. Mas, assim, como eu realmente fui sempre apaixonada por esse outro lado, que é o lado das emoções, do psique, por isso que talvez eu tenha ido para dermato, então, a gente, né, acaba estudando um pouquinho de cada coisa e vai um pouquinho mais além. Então, fala, está coçando muito, então alguma coisa está lhe incomodando. Então, ela abre o olho bem grande, né? Fala, olha, como que ela descobriu isso? Daí você vai conversando, daí você vai podendo orientar. Se você vê que é um problema realmente assim, muito grande, no sentido de não 5 minutos, 10 minutos de conversa, não poder orientá-la, é quando a gente encaminha para o terapeuta, para o acupunturista, para o homeopata, né? Então a gente vê mais a linha que a pessoa também se encontra. Mas a pele tem que ser um órgão bem tratado, porque nós temos essa vantagem de poder expressar rapidamente. Né? Então, se você tem uma feridinha que seja, você vê que até você ter uma gastrite, você já teve muitas outras coisas. Na pele tem essa vantagem, você tem uma feridinha naquele lugar, de repente a gente já pode realmente fazer a cura daquilo através realmente de conversar e, claro, dar um medicamento tradicional. Isso aí a gente sempre dá, porque é um alívio bem rápido que a pessoa tem. Às vezes ela entende também a outra parte, que são as emoções, né? E interessante que a pele, né, Aparecida, ela representa muito a proteção, assim, da nossa, né, da individualidade de cada um. Né? Então, a gente Sim. vê ali na pele a mancha, a alergia, a ruga. Então, ela conta mesmo, né? Ela faz essa proteção individual, né? A individualidade da Salete, do Mauro, da Aparecida. Isso é fantástico. Porque o nosso agora seria assim, pele, cabelo e unha, né? Então, eu estava falando do Covid, cabelo é uma das coisas, essa dermatite é bastante coisa, a insônia é bastante coisa, eu tenho muita alteração hormonal também por causa das emoções, né? Então, elas transpiram muito as pessoas, e tem a desidrose também, que é muito comum, né? Se a gente pudesse abrir, eu garanto que muitas pessoas tiveram, que é essas bolinhas da mão. Uma das causas também é o calor, né? As pessoas alérgicas têm uma irregularidade nessas glândulas da mão, então quando elas precisam trabalhar mais, que é agora no calor, elas ficam cheinhas, né? Então elas costam, né? Mas agora daí vem, onde estão essas bolinhas? Daí entra o fator linguagem do corpo. Se é
no dedo mais do intestino, no último dedinho, que é mais do coração. Às Então, vezes daí lá a no gente pé, pode às ajudar. vezes lá no pé. Mão e pé que tem. Então, a gente pode, além disso, a gente pode ajudar. Mas a desidrose também é muito assim do estresse que nós estamos passando agora, dessa, né, mudança de vida. Todo mundo mudou, não teve quem mantivesse alguma coisa sem mudar nessa época de um ano, né, que nós estamos passando. Aham, sim. Então, ela coça bastante. E por que há necessidade, então, de você ter uma bolinha tratar, uma feridinha tratar, uma frieira tratar? Parece uma coisa meio insignificante. Porque a pele, ela tem toda essa proteção que nós contamos, se ela está íntegra. Se ela tem qualquer marquinha de uma feridinha que seja, pode entrar uma bactéria e dar um grande transtorno, como são os casos das frieiras, né? Entre os dedos do pé, aquele rachadinho que às vezes incomoda, tudo. Mas se um dia ela está descalça, ou mesmo de chinelo, e entra uma bactéria, né? Nós temos doenças mais assim, importantes no sentido de mais cuidado, como a erisipela, que pode ser bolhosa, às vezes pode ter internação, uma flebite, se a pessoa tem muitos vasos. Então, vamos manter a pele íntegra. Daí vem essa parte também, desde a alimentação, que a gente é o que a gente come, né? Porque, vamos dizer assim, eu acho assim, que a nossa geração de avós até era muito resistente, porque não existia aqui entre nós supermercado, né? Eram aqueles armazéns, era aquilo lá, porque as coisas industrializadas, que é o nosso dia, a gente não pode deixar de ter, mas não precisa exagerar, muito em embutidos, corante, né? Esse tartrazina, pode até guardar essa palavra horrorosa, que é tartrazina, tudo que é amarelo artificial, olhar se tem isso, ele é cancerígeno, ele está proibido na Europa, mas aqui no Brasil nós temos ainda, né? Então, esse corante amarelo, que eu não posso falar nome comercial aqui, que fica mal. Mas, assim, produtos artificiais amarelo, dá uma olhadinha, evite, né? Então, não que você não tome um refrigerante, ninguém pode ser extinta, não pode evitar, mas tente fazer o mais natural, como você traz, o Mauro falou, e vocês trabalham muito com isso, a energia da terra, isso passa para a gente, não é isso? Isso mesmo. Uma coisa que você colocou, eu queria só acrescentar, né, Aparecida? Eu sabia que você ia falar da tartrazina, tinha certeza que você ia falar dela, desse corante, que dá muita dor de cabeça para a gente, para as pessoas entenderem isso, porque acham, mas né, o que um corante vai fazer a minha pele ficar assim? Vai. E aí eu queria só acrescentar que, assim, tem alguns produtos que eu comecei a ler, alguns produtos, né, depois que a Aparecida contou tudo isso para mim, e tem alguns produtos que não vêm, uns colocam corante, o nome do corante, tem outros que não aparece, viu, gente? Só aparece assim, colorido artificialmente. Então, se tiver escrito isso, né? Você já sabe que é também, sai fora daquele produto. E principalmente as crianças, né, Aparecida? Principalmente, então, muito atento, então, os pais, que às vezes quer dar gelatina, que é o alimento, de qualquer maneira, evite a cor amarela e a verde. Porque, claro, uma gelatininha de flamboesa, a gente sabe que é artificial, mas não pode ficar também sem isso, dá para as crianças, né? Então, você pode ter uma palavrinha que é meio mágica, chamado bom senso. Então, você vai no supermercado, compra os vermelhinhos, você comprar amarelo e verde, que vai dar doença nas articulações, aquelas coceiras no meio do braço, né, atrás do joelho, muitas mães referem isso, e às vezes você tira, né, determinados produtos amarelos, a famosa Fanta, Maguari, gelatina amarela, e desaparece a doença, né? Isso aí. E tem uma lista, viu, gente? É só procurar na internet que tem uma lista dos produtos, que a gente não vai falar aqui, mas tem uma lista bem grande. Acho que uma das coisas, né, que por causa da pandemia, né, o pessoal está ficando muito tempo em casa, então a vontade, né, de comer, né, e principalmente doce, né, e mais ainda aqueles doces bem doces, né, chocolate com ao leite e tudo A mais, né. gente fala que o açúcar é o grande veneno da época, né, Mauro? Pois O açúcar é, e a gente branco é o grande veneno da época. E isso justamente por causa dos sentimentos que a pessoa está passando, né? E aí a ansiedade de novo, ou mesmo a depressão, então a necessidade de comer, e comendo, né? Logicamente vai acabar desembocando todo esse excesso
de novo na pele, né? Aí entra então a acne e outras coisas mais, né? Que a Mas aí, pele é a nossa defesa. é, Agora, se a gente não cuida bem dela, essa defesa ou ela fica deficiente, ela ou então reclama. as consequências todas e a gente precisa de tomar, né, algumas atitudes. Então, pessoas também mais assim, de uma série de 50 anos em diante, a gente sabe que também perde um pouco a sede, né? Então, é muito importante para a água os hidratantes. Só que, assim, o creme hidratante é bom, deve ser, mas a água é o ideal. Então, se a pessoa tem esse, ai, eu não lembro de tomar água, compra umas moringuinhas, que hoje bonitinho, e põe mesmo, viu a água, bebe lá meio copinho, é super importante, né? Porque o nosso organismo é também quase 100% de água, isso dá até bom humor quem toma muita água, né? Porque o nosso cérebro é basicamente 90% de água. Então, a água é importantíssima, né? Para hidratar. Os cremes vão manter aquela hidratação, né? Mas a água, daí vem os alimentos também, muita verdura, legumes, mas a água não pode esquecer. Perfeito. Aparecida, tem uma pergunta aqui da Alice Viana, ela está perguntando sobre a desidrose. Ela pergunta se Isso. tem cura a desidrose. Então, a desidrose, ela tem, por exemplo, várias causas. Uma da causa, por exemplo, dela é a micose. Então, se a desidrose, que são aquelas bolinhas que nós já falamos, que coça, incomoda bastante, né? Então, tem que fazer um exame das unhas, principalmente dos pés, que é mais comum a micose. Se for da micose, você curou a micose, por esse motivo ela não vai ter mais. Se ela for uma pessoa alérgica, que ela tenha na família as bronquites, renite, osite, sempre ela vai ter a tendência de ter a desidrose no calor, ou quando ela toma muito anti-inflamatório, ou quando ela às vezes fica estressada, mas o pior aí é o calor, né? E pode ter desidrose, às vezes, por substâncias que você usa, mas é mais assim, essa parte de processos alérgicos, se a pessoa é alérgica, ela vai ter, porque é uma pessoa atópica, a pessoa que tem as histórias da bronquite. Ah, meu primo tem, ou então eu tive quando pequenininho, não interessa. Então já está lacrado que ela é alérgica. Só que a alergia vai se modificando. Então, tem primeiro a bronquite, depois os ites, laringite, otite, renite e tudo mais, depois vai para a pele. Então, daí vem as urticária, vem a desidrose. Então, se for esse o caminho, sempre ela vai ter que ter um cremezinho para quando aparecer o calor, ela vai ter a bolinha, já vai ter o cremezinho para evitar que isso aumente. Mas não dá para dizer que vai curar se for esse o caminho alérgico. E uma coisa também que acho que seria legal, Aparecida, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre as doenças, né, que hoje em dia são chamadas de psicodermatoses, né? Quais É, são elas e então, o que elas acontece? Então, assim, tem as doenças das emoções, nós já falamos, só que tem as doenças mais chamativas que são desencadeadas pelo estresse, né? Então, são aquelas psoríases, então a pessoa passa bem, de repente tem um problema, agora está tudo atacado, né? Tem a psoríase. Só que a psoríase, até vou abrir um parênteses pequenininho aqui, porque às vezes incomoda, a pessoa tem, para aqueles casos que tem 70% do corpo afetado, que antigamente não tinha medicamento, hoje o SUS, graças a Deus, trouxe o medicamento, que ele é carésimo, é 8, 10 mil reais a ampola que a pessoa precisa tomar, mas tem no SUS, então a pessoa fica realmente sem as lesões, só que ele é usado somente para pessoas que têm uma grande parte, de 60% a 70% do corpo tomado por ela. Mas tem as menores, que não é só um pouquinho, então a gente trabalha com ela. Mas ela é, assim, se você teve uma preocupação, passou um estresse, ela piora. Né? Tem o vitiligo também, que é uma lesão, uma doença também que não tem muito tratamento comum, né? Mas aqui nós estamos falando de emoção, então se a pessoa procurar esses outros tratamentos que são mal chamados de alternativos, mas são tão importantes quanto os outros, hoje em dia já tem muitos bons resultados, né? Então, o herpes também, que é muito comum agora no calor, quando a pessoa vai para a praia. Na realidade, o sol pode realmente ser uma causa, porque o sol, em excesso, ele diminui a imunidade da nossa pele. Nós não vivemos sem sol, ele é maravilhoso, mas quando em excesso, tipo de praia, assim. Só que o que dá mesmo o herpes, quando a pessoa vai para a praia, é a noite anterior que eu falo, que você já fica preocupado onde é que você vai ficar, o que você vai comer, como é que vão ser as coisas, e você lá se
alimenta mal, que você não come no mesmo equilíbrio, né? Então, a pessoa tem aquele herpes. O herpes é muito comum agora, tem tanto os zóster, que judia bastante, que é aquele tipo cobreiro, antigamente chamava, que dói muito, só que, graças a Deus, a pessoa tem uma vez só, raro a pessoa ter 2 vezes. E o herpes, esse repetitivo, que é mais de boca, mas você pode ter em qualquer lugar, né? Genital, que incomoda bastante, e o de boca, que é muito comum também, mas você tem medicamento também para fazer, mas ele é também emocional, né? Então, essas doenças são as mais comuns. A urticária também, muito por estresse também, preocupação, mudança de emprego, perda de emprego. Então, lá vem a urticária que coça, ou às vezes ela pode também não coçar, mas são aquelas placas elevadas, que também tem a origem de piora, né? Então, a pessoa tem a piora, o desencadeamento, são essas doenças assim, que são mais comuns em termos de pelo estresse. Legal. Então, assim, acho que todas as pessoas, né? Bom, para tudo na vida, né? Para tratar dessas doenças, sempre esse trabalho conjunto. Ah, sim. É tudo Quer dizer, multidisciplinar. vamos tratar física, psíquica. Se não aprofundar lá, não adianta tocar, né? Quer dizer, não adianta só utilizar os medicamentos se a pessoa então não vai se conscientizando, não vai se transformando por dentro. Então, isso que a Isso é gente muito fala, importante. procurar no dia a dia uma coisa chamada qualidade de vida. Isso serve para todos, mas eu vou falar mais especificamente para a pele, né? Então, por exemplo, fugir da televisão, né, que todo mundo já sabe, não há necessidade, um jornalzinho só para você ficar informado já é bom, porque é só notícia ruim. Então, aquilo fica impregnado na sua cabeça, né? Então, ocupa a maior parte do pensamento, doença, problema, morte, etc e tal. Pessoas, às vezes, que você encontra que só te contam, meu colesterol está 300, minha glicemia subiu, meu... Gente, vamos contar receita de bolo, vamos contar onde é que você viu uma flor bonita, né? Assim, quando as pessoas estão esperando no consultório, assim, eu fico olhando, às vezes, o que será que ela está olhando? Ela podia, assim, flores do Brasil, pássaros da Holanda. Gente, imagem mais linda para você ver quando você está esperando alguma coisa. Por que pôr no jornal, pôr no e-mail ruim, feio? Então, isso é saúde, porque o seu cérebro vai estar altamente trazendo bons pensamentos para você, coisa da natureza, que vem de Deus, que é só coisa boa, né? Então, vamos também fazer isso, nós ajudarmos a gente a ficar com mais saúde, limpando a nossa parte cerebral. Fuja de notícias ruins. Se você viu um fato de uma tragédia, evite de contar para outra pessoa. Pare ali mesmo, porque se você já ficou tocado com aquilo, por que você vai querer tocar a pessoa também com outra tristeza? Né? Então, isso tudo são reflexos de boa saúde, que refletem uma pele bonita, hidratada, bem nutrida. Né? Então, não pode deixar de usar o seu protetor solar diariamente, seu hidratantezinho após o banho ou antes de deitar, seu cremezinho à noite. Se tiver uma mancha, uma verruga, procurar o dermatologista o quanto antes, porque isso também é importante. Hoje nós temos 90% de doenças graves, que são os cânceres, curáveis, mas eles há necessidade de pegar no início. Então, os exames preventivos são super importantes. Então, quem vai muito à praia, tudo, 2 vezes por ano tem que passar no dermatologista. Fora os de ginecologista, médico de próstata, tudo mais, mas no dermatologista pelo menos 2 vezes por ano, porque às vezes as pintas se modificam, né? É legal, acho que falando nisso, né? Bom, eu e a Salete, nós somos muito fãs do sol, né? De tomar sol por causa Sim, da sol é vitamina D. vida, né? Então, acho que e vitamina D para a pele, eu acredito que seja essencial, né? Acho que podia dar uma orientação para a gente sobre O isso. sol, ele tem, como tudo na vida, tem os dois lados, né? Então, se ele é em excesso, ele pode realmente causar os cânceres de pele que estão realmente cada vez mais aumentando. Aumentando também porque nós temos, graças a Deus, mais longevidade. Então, o sol é cumulativo. Então, uma pessoa que tem 60 anos, ela tem 60 anos de sol. Se ela tem 80, ela tem 80 anos de sol, principalmente nas áreas expostas. E com isso ela fica mais sujeita a ter os cânceres de pele, né? Então, mas nós temos cânceres assim que estão
tranquilinhos, tirados, tanto que a gente chama até de câncerzinho da pele. Então, o sol, ele ajuda a síntese da vitamina D, né? Só que, assim, se a pessoa já tem uma certa idade, assim, se ela tiver com a vitamina D baixa, não vai querer tirar só do sol numa altura dessa. Ela tem que fazer a reposição. E hoje, uma dose boa de vitamina D é mais ou menos em torno de 40, porque ele protege muito sobre o Covid, né? Então, aquele solzinho da manhã, aquele solzinho na perna, aquele solzinho à tarde, é muito bom. Mas em excesso é como qualquer outra coisa, né? Até amor, né? Vai proteger o filho muito, que ele não vai se virar na vida, não é isso? Então, tudo que é excesso não é bom. Então, o sol é maravilhoso, o sol na casa, hoje em dia nós temos que abrir a casa, né? Porque o sol mata bactéria, então tem aquela corrente de ar, abrir janela, tudo. Então, o sol é vida, a gente não vive sem sol, mas nada de muito excesso. Por exemplo, entre 1 hora da tarde e meio-dia, 1 hora da tarde, que seria a síntese da vitamina D, é uma hora terrível de você estar no sol. Já pensou agora? Você vai ter uma insolação, porque é hora de muito calor, não é? Então, se a pessoa está muito baixa de vitamina D, é melhor fazer a reposição. E tomar um solzinho natural, que é saudável, claro. É isso? Alguma pergunta aí? Tem mais algumas. Pode falar aí. Você quer que eu A fale? gente pediu, né, para o pessoal colocar nos comentários aqui, o pessoal está colocando, né? Bom, a Ah, Mona Lisa, que ela está perguntando o seguinte, né? Um calo com núcleo, se ela deve fazer cauterização no local, né? Ou tratar com ácido para o quê calos que ela tem? com Vamos ver. calo com núcleo. Ah, então, a calosidade, ela é muito problemática, porque aí ela teria que passar no ortopedista de pé, porque eu, por exemplo, eu sou contra fazer a retirada do calo através de cauterização. Um ácidozinho, uma lixinha para não ter dor, porque às vezes são muito doloridos, incomodam bastante, né? Então, eu prefiro que a pessoa tenha uma lixinha após o banho, a pele está bem assim, úmidazinha e vai tirando, porque cauterização, por quê? Porque a nossa cicatrização do pé, ela é muito grossa, a pele, é muito difícil. E uma ferida no pé é muito perigoso. Então, fugir, isso é a minha opinião. Não é que esteja errado a indicação, mas eu não faço cauterização, eletrocauterização, assim, de calosidade. Eu levo para o ortopedista, porque a pessoa pode ter, né, um membro mais curto, pisando errado, uma coisa. Não adianta tirar, depois o calo vai voltar. Agora, um ácidozinho de leve, uma lixinha, né? Uma ação de um podólogo bem consciente, vai ajudar bastante. Porque se for um calo devido à posição, ele vai retornar. Tá Bom, bom? Aparecida, tem mais uma pergunta aqui da Maria José Ribeiro. Ela pergunta assim, se você poderia falar um pouco sobre o líquen plano. Então, o líquen plano até assim, ele é também devido a estresse, tá? Nós temos vários tipos de líquen plano, né? É uma lesão crônica, que não tem muita assim, causa bacteriana, nem virótica, nem nada. Geralmente é por alteração de estresse, de emoção, coça bastante. Nós temos o líquen plano, né? Infelizmente, o líquen plano rubro, ele, quando ele desaparece, porque ele tem um estágio até. Mesmo sem tratamento, muitos desaparecem com 2, 3 anos, mas a pessoa sempre procura o médico, porque ele é altamente pruriginoso, ele coça terrivelmente. E esse rubro plano, por isso que ele chama rubro, porque ele fica arroxeado, ele deixa mancha na pele, né? Mas daí você tem um outro tipo de líquen nítido também, que dá na pele, assim, mas esse rubro plano não tem nenhuma gravidade, né? É diferente de um líquen atrófico, assim, que já dá no genital, que é um pouquinho mais grave, mas esse rubro não tem gravidade, ele pode desaparecer constantemente, mas eu aconselho a pessoa constantemente procurar essa causa de algum estresse, né, na localização que ela está, se ela pode isso ajudar através de uma outra medicina, se medicina chinesa, que seria acupuntura, homeopatia e tudo mais, e passar o creme, porque coça muito, então ela tem que usar um creme dermatológico mesmo, às vezes até um antialérgico, mas não é uma doença assim, grave, apenas muito incômoda, porque coça bastante, e também tem essa piora por estresse. Certo.
Gente, olha, não tem como a gente sair muito daquilo que a gente sempre vem falando, né? Para a gente ter Sempre a saúde, qualidade mesmo de a vida. gente precisa ter saúde física, então o quê? Movimentar o corpo. O corpo, ele está aí para ser movimentado, né? E a gente não está falando de Exercício. academia, não. A gente está falando para movimentar o corpo. Não é para ficar no sofá sentado o dia inteiro assistindo o que não deve. Ah, isso aí é A bem saúde natureza. a saúde emocional é muito importante, é importantíssimo. Olha quanta coisa parecida já falou para a gente. E também a saúde da mente, a saúde espiritual. Né? Aí a gente fala muito da gratidão, sermos Gratidão e gratos. perdão, né? Isso, e a questão do perdão. Muitas vezes a gente precisa perdoar a gente primeiro, Ah, para gente a gente mesmo, é. poder perdoar o outro também. Mesmo. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de pele, a gente fala o tempo todo de sentimento, a gente fala da gente, né? É olhar para nós de novo, é olhar para a minha pele e ver o que ela está falando para mim. E aí, Aparecida, tem mais uma aqui, já quase na nossa rabeira, mas a gente ainda tem um Tá, tempo. mais um Sobre minutinho. rosácea. Uhum. Então, a rosácea Rosácea. entra também naquela parte emocional da ansiedade, né? Por isso que eu falei que ela dá no rosto, certo? É uma doença crônica. A gente não pode falar que é curável, mas tem pessoas que passam muito tempo sem ela. Hoje, né, há medicamento para controlar. Só que, assim, se a pessoa é muito ansiosa, ela tem que aí, ou fazer tricô se ela gostar, ou assistir reuniões, ou eu fazer oração, né? Então, tem outra coisa até que eu queria falar, só mais assim, para certificar essa nossa ação, né? Vocês acupunturista, homeopatia, reiki, tudo mais. Então, foi feito, por que que a gente fala tanto, os médicos já falam isso, no Sírio-Libanês já é aceito a acupuntura, se o paciente quer, o reiki, que é um hospital de referência na América Latina. Por quê? Porque com o advento da ressonância magnética, foi feita uma simples experiência. Então, primeiro, se pegou um monge e falou assim, ó, o senhor vai ficar aqui, nós vamos tirar a ressonância do seu cérebro. Tá, tirou. Depois, a freira, tirou. Agora, monge, o senhor vai tirar, só que o senhor vai entrar e vai fazer a meditação durante o exame. Falou para a freira. Quando for ali, a senhora vai rezar, fazer as suas orações. E viram a grande diferença de sintonia, de campo magnético que estavam os dois cérebros. Então, foi uma constatação científica que essas coisas que a gente chama energéticas, desde uma oração, ter fé, né? Fazer um tratamento assim, nunca deixe de fazer um medicamento tradicional do médico, nunca. Isso aí você pode tranquilamente, hoje em dia, fazer homeopatia com o tratamento do seu médico para estômago, fazer acupuntura, fazendo outro tratamento. Não é para deixar o tratamento. A gente não fala que vai curar. A cura vem do seu merecimento. Então, é uma coisa diferente. A palavra cura é muito complicada, né? Mas vem do seu merecimento. Então, nunca deixe os outros medicamentos, mas que você, às vezes, tem que fazer paralelo, você tem uma qualidade de vida, mesmo que a pessoa tenha uma doença grave, ela realmente vai ficar mais tranquila, vai ter uma qualidade de vida, os remédios vão fazer mais efeito para ela. Então, isso hoje já é aceito até em hospitais de grande referência, até queria falar isso, para realmente dar um embasamento maior da pessoa que às vezes tem muita ansiedade. Ai, meu Deus, estou ansiosa, estou com medo. Procura um meio desse de tratamento que ajuda bastante, né? Então, a rosácea é isso. Ela é de ansiedade, ela tem que ser tratada com medicamento, nós temos excelentes resultados com o tratamento, só que é uma doença meio crônica, então essa pessoa vive num ambiente às vezes, meio conflitivo, então com probleminha lá do passado, que toda hora ela relembra, como eu falei para você, daí vem novamente a carga de neuropeptídeos alterando outra vez, ela tem que tratar também em paralelo. E eu queria só colocar uma. Pode falar, Mauro, pode falar. Ah, tá. Uma pergunta da Neuza, que acabou de aparecer aqui, né? Ela perguntando que, olha, para quem descobriu, né, que tem câncer de pele, se o acompanhamento seria, né, com oncologista ou com dermatologista, né? E queria saber também Tá. se mesmo o protetor solar, né, com o protetor solar se pode tomar sol, não pode tomar sol de jeito nenhum.
quem tem Então, é o câncer de... seguinte, voltando a falar, o sol realmente é meio polêmico, né? Porque a sociedade brasileira fala uma coisa e tudo mais. Então, assim, você vai usar o protetor solar nas áreas que você se expõe desde que você nasceu, que é rosto, colo, braço, e vai, por exemplo, tomar um solzinho, porque nenhum protetor solar é 100%, assim fosse, porque 80% do câncer de pele vem da falta do protetor solar, mas não tem, não é 100%, você não passa corretamente. Então, você pode passar o protetor e ir para o sol, ou na primeira meia hora fica sem o protetor e depois imediatamente já usa o protetor solar. Essa é a ordem é a orientação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, não ficar totalmente sem protetor. Sobre câncer de pele, nós temos 3 tipos de câncer de pele, né? Então, 2, que é o câncer basocelular, que é de pessoas claras, a gente tem muito italiano pela região, então a gente pega bastante, tem relação com pessoas claras, olhos azuis, tomam muito sol. Tá? Depois nós temos um médio, que é o espinocelular, que dá mais em extremidade, ponta de orelha, genital, nariz, dedo, já é um pouquinho mais grave. E esses são todos controláveis pelo dermatologista. Agora, quando você dermatologista, faz um diagnóstico de um melanoma, que é uma alteração de uma pinta preta, uma pinta que você já tinha e que ela se modificou. Modificou como? No tamanho, começou a sangrar, começou a coçar, deu umas margens irregulares. Então, são alterações que tem que correr para o dermatologista, porque geralmente quem faz o diagnóstico é o dermatologista. Só que quem vai fazer o acompanhamento devido à gravidade, às vezes, muitas vezes, pela amizade, é os dois, mas é o oncologista. Porque o melanoma já é um câncer é um dos mais graves de todos que você possa imaginar, o melanoma. Só que ele tem graus também, né? Tem grau 1 e 2, que é tranquilo, você faz a cirurgia, faz acompanhamento, mas não é letal. Grau 3, o grau 4 já é bem complicado, bem letal mesmo. Então, por isso que a gente fala do excesso de sol, de você verificar suas pintas, e se tiver qualquer dúvida, ir no médico. Nós temos um aparelhinho simples, como se fosse uma caneta e aqui, que a gente olha por dentro, só chega na sua pele e a gente já fala, assim, 90% qual o tipo de câncer, se a pinta vai crescer, se a pinta não vai crescer. Então, qualquer dúvida em relação à pinta é muito importante ir para o seu dermatologista. Por isso, de novo, né, Aparecida, é importante, gente, a gente se olhar e a gente se tocar. Por Autoexame, isso, importantíssimo. aquilo que a Aparecida falou lá no início, né? Toca em você, toca no seu rosto, no seu pescoço, no seu corpo. E olhe também, né? Olha no espelho, olha nele, vê como que está, apareceu uma pinta ali diferente, né? Então, admire também o seu corpo. Eu acho que isso é muito bom. De novo, aquilo E que a até gente couro falou. cabeludo, viu, Salete? Porque a gente está tendo muito lesão em couro cabeludo, que às vezes as pessoas que moram sozinhas têm que pedir um dia para alguém olhar, mas quem é casado, tem irmã, mãe, assim, pede para fazer uma revisão para ver se tem pinta. Porque geralmente Gente, quando a gente vê uma pinta, ela já está muito adiantada, porque como no início, a lesão, os cânceres de pele, você não tem sintoma, quando vê, no caso do melanoma, já é muito importante ele ser do primeiro e segundo grau, que do terceiro e quarto já é bem triste a história. olha, tá vendo, gente? Mais uma dica e é uma delícia. Olha, não tem coisa mais Ô, gostosa. Hoje eu carinha, já vou pega pedir para o desculpa que vai Mauro. ver a Eu pinta, já já faz vou um falar para carinho. o Mauro. O Mauro dá uma olhadinha aqui, mas olha bem devagar, com bastante Bem devagarzinho. detalhe. Sempre essa, sempre essa. É Não um é bom? carinho Então, muito gostoso que a gente pode fazer um no outro na nossa casa, né? Eu acho que é isso, né, gente? Saúde é isso, é a gente cuidar da gente, é a gente nos amarmos para a gente refletir isso para o outro. É procurar e buscar sempre a saúde em todos os aspectos dela. o ser humano é muito bonito, né? É só ele se procurar e se gostar. Acredito que nesse sentido a pele, né, assim, o sentido da pele ou dos 5 sentidos que nós temos, a pele, ela leva a gente ao encontro, né? É o tato. É, Né? E nós temos necessidade de tato. Quer dizer, nessa pandemia, nós temos que criar formas de Sim. superar ou então de complementar essa falta de tato que a gente obrigatoriamente precisamos ter. Né? Mas sem deixar, por outro lado, da gente diminuir essa necessidade nossa, né? Essa vontade da gente tocar. E se tocar
é importante, né? Acho É que importante. mais a gente se descobre, mais a gente previne e também mais a gente procura caminhos para ir se tratando, né? Então, Tratando. acho que utilizar o sentido do tato que nós temos para a gente nos tocarmos também, né? Tem que nos agradar, né? Isso, e mais um motivo ainda, né? Muita gente, quando começou a pandemia, falava, ai, não aguento ficar em casa, é muito triste ficar em casa. Eu acho que é o contrário, né? É uma oportunidade que nós tivemos e ainda estamos, algumas pessoas, de ter esse De se conhecer acolhimento dentro mais. da nossa É, casa, né? Então tá aí, gente. É acolher primeiramente as pessoas que estão na nossa casa, criar o ambiente da nossa casa, esse ambiente gostoso e acolhedor, né? Entre nosso marido, esposas, filhos e filhos, irmãos, né? Que tem, às vezes, isso, mora 2, 3 irmãos, um realmente cuidar do outro, né? Em termos de alimentação, que eu não gosto muito, fazer o outro entender que os alimentos são super importantes, assim como beber água, passar um creme, mas a alimentação é tudo, né? sim. E o cuidado com os nossos idosos também, né, Aparecida? Na questão da Muito. pele, né? É, Hidratação, oferecer uma água também para ele. Muitas vezes o lembrar da idoso que não água. tem muita aquela mobilidade de sair da Geralmente tem cama. muita coceira devido à pele seca, uma coisa simples, tem que Isso. hidratar. Hidratar. E é um carinho também, né? Passar. Eu lembro Que a minha delícia! sogra, como ela gostava, a gente passava nas pernas, nos braços, e é um carinho também. Um Tá? carinho. Então vamos resgatar novamente esse Isso. carinho e O esse contato. contato. Pensamento bom só, hein? Isto mesmo. Gente, Receita de olha, bolo, receita de tudo, menos com notícia trágica. isso. Gente, muito bom. Olha, eu queria já agradecer, né, Aparecida. Aparecida é já Foi um uma prazer, companheira, imagina. uma amiga, né, a família toda, Amiga, somos são muito amigos. amigos nossos. Toda hora que a gente precisa, a gente é a primeira pessoa que a gente grita e fala: socorro, me Ah, ajuda. é mútuo, né? Porque eu preciso de acupuntura, liga lá, Salete. Isto. Então a gente gostaria de agradecer mesmo muito pelo carinho dessa noite, viu, Aparecida? Foi Eu um acho que a prazer, gente gostei muito do precisa. bate-papo. Que Obrigada bom. pelas perguntas. E Qualquer agradecer a dúvida, pode todas as continuar pessoas. perguntando. Obrigado, Beleza. Salete. Então, gente, Obrigado, Mauro. Obrigado, Alexandre. se tiver mais coisas aí que queiram colocar, pode escrever, a gente encaminha também para a Aparecida depois que terminar a roda de conversa, tá? Mas gratidão mesmo a todas as pessoas que participaram com a gente nessa Com noite. certeza. Aparecido, olha, a gente agradece muito, né? E acredita assim que como esse pensamento positivo, né? Quer dizer, de toda a situação que a gente vive, pode ser aquela mais complicada, mas coisas boas a gente sempre consegue tirar, né? Claro. E dessa pandemia, desse distanciamento social que a gente está vivendo, essas rodas de conversa, né, que nós fazemos, é fruto Parabéns para disso, vocês, viu? justamente por causa da gente não poder se encontrar tanto, a Então, gente criou um canal, né, uma ferramenta para que esse encontro possa acontecer, né? E por isso que a gente agradece muito bastante a boa ideia. Aparecida de estar caminhando aqui com a gente e partilhando, né, essa hora de sabedoria e de qualidade de vida que todos nós vamos cultivar. Muito obrigado, Boa Aparecida. sorte, então. Continua com a roda aí, muito tempo. Tá traz coisa Beijo, boa. beijo para todos, gente, e Tchau. até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, ele vai querer. Todo mundo Sim, e com a até ajuda dele. a próxima.